Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu em 10 de dezembro de 2003, em Sugar Land, no estado do Texas. Thomas Bartlett Whitaker, conhecido como Bart, vou chamá-lo assim. O Bart nasceu em 31 de dezembro de 1979 em Houston, no Texas. Ele era o filho mais velho de Norma Kent Whitaker e Patricia Whitaker, conhecido como Tricia. O pai dele tinha uma construtora e ela tinha sido professora do ensino fundamental. Mas depois que os filhos nasceram, ela resolveu ser dona de casa. Eles tiveram mais um filho chamado Kevin, que nasceu em 19 de março de 1984. Todos pensavam que a família dos Whitakers ou Whitakers era a família perfeita. As pessoas diziam que o Bart na escola tinha um senso de humor, o Kevin era popular na escola, ele foi eleito o presidente da classe júnior no ensino médio. Ele adorava caçar e pescar e também foi aluno da faculdade comunitária de Houston. O Bart apresentou alguns problemas na infância. Ele disse a outras crianças na escola que ele foi adotado. Ele disse a amigos mais próximos que estava sendo treinados para um programa governamental exclusivo, que identificava crianças superdotadas para serem treinadas como espiões. Que mente. Bart e seu pai tornaram-se ciclistas ávidos. Eles passavam horas juntos, treinando em longas pedaladas. Quem disse que ele e o Bart falavam sobre tudo nessas viagens? Ele disse que eles tentaram calcular quantas milhas haviam percorrido e eram quase 15 milhas, ou seja, mais de 7.000 quilômetros juntos. Mas o Bart tinha um lado escuro envolto em mentiras que os pais não sabiam. O Bart abandonou a faculdade, mas mentiu aos pais dizendo que estava estudando. Ele ligou para seus pais e disse que havia terminado as provas e sugeriu que saíssem para jantar. A formatura dele, segundo ele, foi em 10 de dezembro de 2003. O Bart apareceu na casa dos seus pais e toda a família foi a um restaurante chamado Papado's Seafood Kitchen, um restaurante popular perto de Sugar Land. Enquanto lá, a família se divertia muito. O pai dele disse que o Bart estava brincando, dando risada, e ele deu ao filho de presente de formatura um relógio Rolex. Os pais o surpreenderam com uma sobremesa no restaurante. Quando terminando de comer, voltaram para a casa do Whitaker e ao entrar na casa, o Kevin disse apenas "oh não", e vários disparos foram feitos por alguém contra o Kevin e a mãe dele. O pai ouviu o som, mas não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele disse que quando entrou na casa, viu um homem usando uma máscara de esqui, parado a cerca de 2,5 metros de distância. Então, algo bateu em seu ombro. O Bart correu para dentro da casa e o intruso o seguiu. E ele começou a lutar com o intruso, mas levou um disparo no braço antes que a pessoa fugisse, deixando a arma para trás. O vizinho deles, Cliff Stanley, ouviu toda a comoção e correu para o local, onde encontrou lá todos os membros da família, infelizmente baleados. E ele se ajoelhou ao lado da Tricia e perguntou o que havia acontecido, e ela gemeu e disse: "Ele atirou em nós". Então o vizinho ligou para a polícia e na outra linha a polícia estava com o Bart, que também estava ligando para a polícia ao mesmo tempo. E ele disse que a família toda havia sido baleada, inclusive ele no braço. E o Bart disse que o intruso saiu pela porta dos fundos e ele o perseguiu, mas não conseguiu alcançá-lo. A polícia chegou e os paramédicos levaram a Tricia para o hospital de helicóptero. E os paramédicos levaram o Kent também. Mas depois de chegar ao hospital, os piores temores do Kent foram confirmados. Tricia e Kevin haviam perdido a vida. Todos haviam sido baleados na casa. Os ferimentos do Bart não eram tão graves, então ele estava sendo transportado para o hospital de ambulância. O Bart chegou, foi levado para o mesmo quarto que o pai. O Kent teve uma bala que o atingiu no ombro direito e atravessou. Então, enquanto que o Bart estava no hospital, os detetives chegaram. E o detetive Marshall estava investigando o caso. E ele levou cães de busca para ver se eles poderiam identificar para onde o atirador foi. Mas parecia que os cães não conseguiam pegar o cheiro correto, porque eles continuavam perto do carro do Bart.
Eles inicialmente pensaram que os Whittakers foram vítimas de um roubo que deu errado, mas após uma investigação mais aprofundada, essa teoria começou a se tornar menos provável. Os investigadores não encontraram evidências de arrombamento, a porta foi destrancada, o alarme de segurança foi desativado por quem entrou na casa. As gavetas foram abertas no quarto principal, mas nada dentro das gavetas estava perturbado. Geralmente um ladrão abre as gavetas, joga tudo o que tem dentro e leva. Não levou nada, havia objetos de valor. Mas as gavetas todas foram puxadas, mas nada tirado, nada faltando. Estava lá o celular do Bart, todos os laptops da casa, eletrônicos, joias. Tinha até um cofre. A arma usada era dos próprios Whittakers e ela foi retirada do cofre. Era a mesma arma que foi deixada no local, ainda com 4 balas. Alguém que teve acesso na casa tem que ter entrado para roubar e tem que ter tido acesso para poder pegar a arma, para poder extinguir a família e vai embora e não leva nada. O celular do Bart também estava lá. A polícia achou improvável que o ladrão foi sem uma arma e só encontrou a arma na casa. E essa arma estava numa parte isolada, dentro de um cofre. Que ladrão que vai numa casa pela primeira vez? Não vou levar nada. Ah, revirei a casa de ponta cabeça, achei, pronto, tá aqui a arma que eu preciso, agora eu vou fazer o roubo. Entra na cabeça de vocês isso? A arma estava registrada no nome do Kevin, porque estava dentro da casa, era dele. Os detetives interrogaram o Kent e o Bart no hospital. Um repórter que estava cobrindo o caso descobriu que o Bart não havia se formado na universidade, como ele falou para os pais. A escola disse que ele nem estava matriculado lá. A polícia voltou ao hospital no dia seguinte e informou ao Kent de suas descobertas. Eles deixaram claro que o filho dele, o Bart, era o suspeito e que o Bart estava mentindo. E isso definitivamente fez dele o suspeito principal. O Kent estava furioso, ele começou a gritar com o filho dizendo: o que você estava pensando? Você nem estava na escola, como você fez para mentir? Por que você mentiu para nós sobre a sua formatura? Mas lógico que ele não acreditava que o filho tinha sido o mandante de uma coisa dessa. O Bart deu desculpas para o pai, que ele estava muito ocupado no trabalho, ele não tinha tempo suficiente para ir para a escola, ele disse que ele não queria decepcionar a família, ele planejava compensar aquelas aulas no semestre seguinte, mas ele não estava nem listado naquela universidade. Ele estava falando ainda tipo, não, eu não me formei e tal, mas eu tô para me formar agora. Mentira, não tinha nada. O cara simplesmente tinha 3 anos pela frente para se formar. O Kent disse ao filho que por causa da mentira dele, a polícia agora o considerava um suspeito. Menos o Kent. O Kent disse à polícia que eles deveriam estar procurando a verdadeira pessoa que fez aquilo com a família dele, ao invés de perder tempo com o filho dele. E o Bart garantiu que ele não tinha nada a ver com isso, mas que com o passar dos dias a polícia colocou cada vez mais o foco no Bart. O Bart tinha um histórico de invasão no passado. Quando ele estudava no colégio, ele roubou vários laptops junto com os amigos. E ele foi expulso da escola, e os pais enviaram ele até para uma escola cristã particular. O Bart já havia se envolvido em um plano para tirar a vida dos pais 2 anos atrás. Quando o Bart estava cursando a universidade, ele havia feito planos com um ex-colega da escola da universidade, um rapaz chamado Adam Heap, para tirar a vida dos pais dele e do irmão. Um conhecido do Bart ouviu o Bart falando sobre o plano no dormitório, chamou a polícia para denunciá-lo. A polícia em Sugarland relatou para o Kent e Patricia, mas o Bart foi capaz de convencer os pais que tudo foi um mal-entendido. Em 15 de dezembro, o Adam Heap entrou na delegacia da polícia alegando ter informações sobre o caso contra o Bart. Ele disse aos detetives que o Bart o havia recrutado para tirar a vida do irmão e dos pais anteriormente, para que ele pudesse herdar a parte do seu pai no negócio de construção. O Adam contou ao detetive como o Bart planejou tudo
A família iria sair à noite, ele poderia entrar na casa por uma porta dos fundos destrancada e esperaria que eles voltassem para casa. Quando a família entrasse em casa, o Adam disse ao detetive que ele deveria atirar no Kent, na Trisha e no Kevin. Então atirar apenas no braço do Bart para tirar as suspeitas dele. O Adam desenhou um mapa da casa dos Will Taker que detalhava onde ficava a porta da frente, aonde ele deveria se esconder. E eis que o mapa combinava perfeitamente com o que havia acontecido 5 dias antes. O Adam disse que o plano foi cancelado quando alguém ouviu o Bart falando sobre o plano. E que eles, os Will Takers, foram notificados sobre o plano. Isso 2 anos atrás, ele contando, né? Para a polícia. Ele foi na polícia agora para contar que isso tinha acontecido no passado. Ele já havia denunciado isso no passado. Na época, o Kent e a Trisha pensaram que a ideia era absurda. E depois que o Bart explicou que era um mal-entendido, todos aparentemente esqueceram tudo. E o detetive, imediatamente após ouvir tudo isso, suspeitou mais do que nunca do Adam. Pensando, é possível que esse atirador seja ele, mas a polícia contactou o empregador do Adam, que confirmou que não, o Adam tinha trabalhado até tarde na noite do dia 10. O detetive rastreou o colega de quarto do Bart, Justin Peters, e eles confirmaram ter feito o plano, sim, com o Bart, e que ele recrutou outro estudante, o Will Anthony, em 2000, para tirar a vida dos pais, e que ele e o outro amigo do Bart, na verdade, chegaram à casa dos Will Taker. Mas quando eles tentaram abrir uma janela do fundo da casa, um alarme disparou e os dois fugiram. Em outros planos, o Bart havia discutido incendiar a casa do lago dos seus pais com eles dentro. O Kent e o Bart saíram do hospital e voltaram para casa juntos. As autoridades avisaram o Kent que o Bart era o principal suspeito, mas o pai estava inabalável em seu perdão, seja lá porque o filho tivesse feito com a esposa e até com o filho dele. Ele disse que se fosse o filho dele, ele realmente perdoaria. Os detetives continuaram na investigação e a polícia chegou até Chris Brasher. Bart e Chris trabalhavam juntos no Bentwater Yacht, no Country Club, no Lake Conroe. E a polícia chegou também ao nome de Stephen Champagne, que morava 2 casas abaixo da casa do Bart. Stephen trabalhava como bartender no mesmo clube de campo. Chris e Steven negaram qualquer envolvimento no caso dos Will Taker, mas ambos concordaram em serem entrevistados e enviarem amostras de DNA. A polícia disse ao Chris que eles tinham evidências ligando-o diretamente ao caso, mas ele não quis falar sobre isso. O Adam Heap contratou um advogado que o ajudou a fazer um acordo com as autoridades para não ser processado pela sua participação no plano anterior, lá no ano 2000. De tirar a vida dos Will Takers. Porque a polícia resolveu, agora que você veio contar isso, então vamos processar pelo passado, mas ele contratou um advogado para isso. O Adam teria que gravar, aí a polícia fez um acordo com ele. Vão ter que gravar a conversa sua com o Bart a respeito disso. O Bart disse que sabia, disse para ele, que sabia que ele estava envolvido no crime porque aconteceu exatamente da mesma forma com o plano que eles haviam feito 2 anos antes. O Bart, então, acabou concordando em pagar $20 mil se o Adam não falasse nada a respeito. Ele não sabia que o Adam já tinha contado tudo para a polícia que eles tinham programado antes. Mas o que ele não sabia é que estava sendo gravada a conversa pela polícia. Isso mesmo. O rapaz fingiu. Olha, foi você. Poxa vida, a gente combinou isso 2 anos atrás. Foi você, não foi? Aí ele, tá, mas por favor, não fala pra polícia, eu pago $20 mil. Saber que o cara já tinha contado tudo. 7 meses após o ocorrido com a família, o Bart disse a seu pai que estava indo para o clube e que o veria pela manhã. Essa foi a última vez que o Kent viu seu filho por um bom tempo. O Bart havia desaparecido. O Kent teve que aceitar que a única razão pela qual seu filho fugiu é porque ele era culpado e estava envolvido no que ocorreu com a família dele. O carro do Bart foi encontrado abandonado no sudoeste de Houston, Texas. O motor ainda estava ligado e ninguém tinha ideia onde o Bart tinha ido. As autoridades
mantiveram pressão sobre os jovens lá, o Chris e o Stephen, e a polícia grampeou o telefone de ambos os homens, mas nenhum deles falaram uns com os outros. Mas o Steve finalmente disse aos investigadores que queria confessar. Em 28 de agosto de 2005, ele contou o que havia acontecido na noite de 10 de dezembro de 2003. Ele alegou que ele não sabia com antecedência de que teria que tirar a vida dos Will Takers. Ele apenas ajudou o Chris a descartar as evidências. O Steven falhou no teste do polígrafo e as autoridades retiraram uma oferta de imunidade que tinha dado para ele. Foi revelado durante o depoimento. Steven disse que quando o Bart dirigiu para a casa dos seus pais na noite fatídica, ele se escondeu na SUV, no carro, enquanto o Bart se encontrava com a sua família e todos haviam saído juntos. O Steve os seguiu até lá e ficou de olho neles enquanto eles tinham entrado na casa pela porta dos fundos, que o Bart destrancou propositalmente. O Chris abriu umas gavetas do quarto principal, mas não pegou nada dentro. Ele entrou no quarto do Kevin e ele usou uma alavanca para arrombar o cofre da arma. Por quê? O rapazinho lá, né, tinha falado para ele. O Bart, a arma tá lá no quarto do meu irmão, tá? Vai lá e arromba e pega e elimina. O Bart mandou uma mensagem para o Chris para avisá-lo que estavam voltando para casa. Tá ele lá no restaurante comemorando a formatura, mas mandou uma mensagenzinha: estamos chegando em breve. O Steve seguiu os Whittaker voltando do restaurante e indo para casa. Ele deu até a volta no quarteirão, estacionou ao lado da casa, atrás da casa dos Whittakers. O Chris se posicionou perto da porta, o Kevin entrou primeiro e o Chris atirou nele no peito. Depois o Chris atirou na Trisha. Em seguida, o Kent entrou e levou também um tiro de bala no ombro, que não atingiu o coração. Ele sobreviveu ao ferimento e depois atirou no braço do Bart, que era o combinado. Stephen disse que o Bart havia oferecido a eles uma parte de pagamento do seguro de vida que ele receberia quando a sua família inteira não estivesse mais viva, totalizando o seguro $1 milhão. Mas na realidade o Bart não conseguiu o seguro de vida, pois seu pai sobreviveu. O Chris e o Stephen foram presos e a polícia emitiu um mandado para prender o Bart, mas ninguém sabia onde o Bart estava. Ele havia roubado entre 7 e 10 mil dólares da casa de seu pai e fugiu para o México. E lá ele começou a usar um nome Rudy Rios, ou Rudy Rios, e se estabeleceu em uma pequena cidade chamada Ciralvo. Ele disse às pessoas da cidade que ele era um ex-militar, que foi baleado durante o destacamento, disse que ele foi embora porque não queria voltar a participar das guerras. Ele disse que esteve no Afeganistão, disse que houve um ataque surpresa contra o seu grupo pelos afegãos e a maior parte do seu grupo perdeu a vida. E, infelizmente, um dos tiros até acertou o ombro dele. O Bart conseguiu encontrar um pequeno apartamento e começou a trabalhar como diarista. Não foi fácil passar desapercebido, já que é incomum ver um americano morando em uma pequena cidade mexicana trabalhando de diarista. O Bart começou a frequentar uma igreja local, onde conheceu uma garota que tocava violão lá chamada Cindy Salinas. Ela achava que o Bart era atraente, os dois começaram a namorar. E quando o Cindy apresentou-o para sua família, eles gostaram imediatamente do Bart. Gostaram tanto do Bart que a família deu um emprego para ele na loja de imóveis da família. O pai da jovem disse que Bart era um dos seus melhores funcionários. Ele era obediente e trabalhador. A Cindy disse em uma entrevista posterior que o Bart disse que ele era filho único e que nunca amou sua mãe e ela também nunca o amou. Ele disse que sua mãe fazia programas com homens em troca de dinheiro, que era uma mentira. Então a sua família nunca mostrou amor por ele. A verdadeira personalidade do Bart eventualmente começou a aparecer com o tempo. A Cindy o viu mexendo no cofre da família, onde a família guardava o dinheiro e objetos de valor. E ele disse: eu quero abrir a caixa para ver o que tem dentro. Então você e eu vamos ficar com o dinheiro. E ela ficou assim: quê? Ficou assustada, mas não deu importância. Após um tempo, a Cindy teve uma discussão com a mãe dela. Acabou quebrando um violão
com raiva. Quando ela contou ao Bart, ele disse: não fique com raiva de seus pais. Se você quiser, podemos tirar a vida deles. A Cindy disse que estava com medo do Bart depois disso. E dia 14 de setembro de 2005, o detetive Slaughter recebeu uma ligação de um homem que mais tarde revelaria a sua verdadeira identidade. O Rudy Rios. Ele disse que havia trabalhado com o Bart no clube de campo. E um dia, quando o Bart mencionou que estava sendo pressionado pela polícia, o Rudy se ofereceu para ajudá-lo a entrar no México. O Bart pagou a ele $3.000 para levá-lo até o México. E ele deixou a identidade dele, do verdadeiro Rudy que seja, com quem? Com o Bart. Então, as autoridades começaram a oferecer uma recompensa por informações sobre o paradeiro do Bart. Então, o Rudy, quando ele viu isso, ele falou: eu vou denunciar, vou receber esse dinheiro também, né? E foi o que ele fez. Ele recebeu uma recompensa de $10.000 porque ele denunciou o cara que ele próprio ajudou a entrar no país ilegalmente, no México. Em 22 de setembro de 2005, o Bart foi preso no México. Após 2 anos, o promotor público anunciou que estaria pedindo a pena capital para o Bart. O Bart, 1 ano depois, mandou um cartão de Natal para o promotor dizendo: Feliz Natal para você e sua família. Eu manterei sua família em mente. O promotor entendeu que isso era uma ameaça velada contra a família dele. Quando o julgamento começou em março de 2007, ele foi considerado culpado, recebeu a sentença da pena capital. Mas sim, houveram coisas que aconteceram que foram as razões para isso. Durante o testemunho do Ken, uma ligação gravada entre ele e o Bart foi reproduzida para o júri. Na ligação, o Bart está zangado por não ter sido oferecido a ele um acordo judicial que incluía elegibilidade para a liberdade condicional. Ele também expressou raiva pelo seu advogado ter enviado um assistente dele à sua audiência no tribunal, dizendo a seu pai que não estamos pagando por assistência de assistentes. E que ele disse que ele seria condenado à prisão perpétua com esses homens. E disse para o pai dele: você tem que me arrumar um advogado melhor. E o pai dele ainda acreditando na inocência dele. E um dos recursos, obviamente, a polícia provou que foi o filho dele, mas ele não acreditava. Eles fizeram um recurso. E esse recurso foi negado porque foi baseado na conduta do Bart quando mandou um cartão de Natal ao promotor. Sabe aquele vou manter sua família em mente? A meio que o promotor disse, o Bart havia falado para o promotor: meu cartão era simplesmente para desejar Feliz Natal. Eu sei que você está apenas fazendo o seu trabalho e eu não tenho motivos para odiá-lo. O promotor respondeu: você não tinha motivos para odiar a sua família, mas decidiu eliminá-los de qualquer forma. Muito inteligente ele, né? Os psicólogos fizeram uma avaliação psicológica do Bart e disseram que o Bart tem um autoconceito irracional atormentado e uma autoidentidade pessoal desde a infância, mas ele tem uma fronteira tênue entre a realidade e a fantasia. Ele sofria de ansiedade social e tinha problemas com expressões de afeto. O relatório diz que ele era mais feminino em seu interesse em falar, gostar de fazer compras e se enfeitar mais do que esportes e atividades ao ar livre. O Bart sentiu que havia muita pressão para ele ser quem ele não era. O Kevin, por outro lado, era um rapaz atlético, o irmão dele parecia se esforçar na vida, e o Bart se ressentia do seu irmão por ser o que ele não era. Ele achava que o irmão dele era a versão perfeita e que ele poderia agir como Kevin e ser do jeito que seus pais queriam que ele fosse. Acontece que o Bart não se encaixava junto com a sua família. O Bart começou a acreditar que ele precisava eliminar a sua família. Kent fez o último esforço para salvar a vida do seu filho, escrevendo para o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Estado do Texas, pedindo-lhe para não aplicarem a pena capital ao filho. Os membros do Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Estado do Texas votaram unanimemente para comutar a sentença do Bart para vida sem liberdade, prisão perpétua sem liberdade condicional. Então, da pena capital
foi convertida para prisão perpétua sem liberdade condicional. Em 2017, ele foi acusado de escrever um livro e vendê-lo. Por causa desse livro, estava disponível, foi até vendido e estava como esgotado. Enfim, o infeliz ainda me escreve um livro. Eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham de um pai como esse? Tudo bem, o pai não acreditou até o último minuto que o filho foi capaz. Mas peraí, 2 anos antes, a polícia chegou e falou, olha, o teu filho e esses rapazes querem eliminá-lo. E ele não acredita? Não faz nada? Errou ali já. E depois ainda o filho vem e faz tudo igualzinho tinha programado e o pai ainda disse, não, não foi meu filho. A gente tem pai que é cego. Mas, enfim, o pai reconheceu que foi o filho que cometeu, mas já o perdoou, visita o filho na prisão. Esse é um problema dele. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Se vocês fossem pais de alguém que cometeu isso, vocês perdoariam o filho de vocês? Eu gostaria de ouvir. Eu acho que ele está no lugar que ele merece. Eu acho que a prisão... Eu sou a favor da pena capital em alguns casos, mas eu acho que às vezes a prisão perpétua é melhor que a pena capital. A pena capital, injeçãozinha, partiu daqui para o inferno. Não. Melhor passar ali 365 dias por ano até o último dia da sua vida dentro de um quadrado sem ver a luz do sol. Eu acho que isso é punição às vezes maior que a pena capital. Mas eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês fariam num caso como esse. E nos vemos em breve. Até mais.